Vivi, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo. Você contasse para nós da onde Deus te tirou. Da onde Deus te tirou. Eu queria que tu contasse essa trajetória para nós. Aí daqui a pouco a gente vai entrar em mais alguns assuntos, mas eu queria começar por aqui. Da onde foi que Deus te tirou? Conta para nós. Então, vamos lá. Bom, da onde Ele me tirou? Ele me tirou... Eu digo que Deus, Ele é estrategista, sabe, pastor? Bispo, gente, eu esqueço, porque quando eu conheci o pastor André, eu conheci como pastor. E aí ficou aquele pastor, né? E hoje, para honra e glória do Senhor, né? Já, né? Então agora é bispo. Mas olha, me perdoem se por acaso eu chamá-lo de pastor, porque eu tô acostumada de pastor. Mas Sem amém. problema. Então, eu não era evangélica, né? Eu nasci, não nasci no berço evangélico. E a minha vida toda foi com dança. Desde os 11 anos eu fazia aula. Eu comecei a dançar desde os 3 anos de idade. E a minha mãe me botava em aulas de balé. E com 18 anos eu tive a minha primeira viagem, né? Para um navio. E eu fiz 1 ano, né? Fazendo toda a orla brasileira. Toda o navio viajando pelo Brasil. E aí, voltei do Brasil, voltei dessa viagem. Toda segunda-feira, eu vinha pro Rio de Janeiro, meu pai me pegava no porto, às 7 horas da manhã e 7 horas da noite, o meu pai me deixava novamente no porto para eu seguir viagem. Aí eu fiquei 1 ano fazendo toda a aula brasileira. Depois, eu recebi um convite para ir para França, para ir para Espanha. Perdão, para ir para Europa. E ali, atravessei o Mar Mediterrâneo e fiquei mais 1 ano. Só que aí não estava mais voltando para o Rio, né? Eu fiquei 1 ano viajando, fiz França, Espanha. Tive essa oportunidade de conhecer, né, esses lugares maravilhosos. E assim que eu retornei, minha mãe havia me ligado porque a gente não tinha essa coisa de Facebook, de YouTube, né? Era tudo via fax. Minha mãe falou, eu quero te escrever para um programa que já tá fazendo muito sucesso aqui no Rio, tal, que é o programa do Faustão. E aí ela falou assim pra mim, vou te escrever. Falei assim, não, me escreve não. Falei, vou te escrever. E quando eu voltei dessa viagem, eu já fui direto pra fazer o teste do Faustão. Onde eu fui aprovada com mais de 2.000 mulheres. E ali eu fui do Faustão durante 5 anos. A Rede Globo foram 10 anos de Rede Globo, fazendo, depois do Faustão, eu fiz Lata Velha, fiz Caldeirão do Hulk, fiz novelas, fiz filmes. E aí eu só me pergunto de onde Deus me tirou. Deus me tirou do caos. Por quê? Porque eu admiro muito a televisão brasileira. É algo que a gente... hoje tudo é televisão, é internet, né? Mas eu vivia num mundo que hoje não faz parte mais da minha vida. Mas eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ter vivido neste mundo. Por quê? Se eu dava o meu melhor aonde eu trabalhava, no que eu fazia, hoje eu dou muito mais ao meu Deus que hoje eu sirvo. Eu digo, pastor, que é uma estratégia de Deus dizer que eu fui do Faustão, mas hoje eu sou de um Deusão, um Deus poderoso que cura, que restaura, que transforma e que vem transformando a cada dia a minha vida. Eu morava no apartamento em frente à praia de Copacabana. Eu tinha uma Bíblia aberta no Salmo 91. Religiosidade, sabe? Aquele mantra, assim. Falei, eu não conhecia Deus, né? Mas eu dentro da minha geladeira era uísque, era Red Bull. Eu pedia pra Deus pra ser feliz. Pegava uma maconha, pegava um uísque, abria a janela, olhava pro céu e pedia pra Deus pra ser feliz. E ele já estava cuidando de mim. Ele já estava cuidando de mim. Sabe? Eu sempre digo que em tudo na minha vida
o Senhor sempre cuidando de mim. Eu entrava no ônibus, era uma irmã falando, e eu zombava do cristão. Eu passava por uma igreja e dizia que nunca iria colocar a planta dos meus pés no templo. E foi o que aconteceu. Eu saí, Deus me tirou de um lamaçal de ilusões. E hoje eu estou na presença do Senhor, vivendo a presença do Senhor, vivendo na presença do Senhor, que é o importante. Não adianta você falar e não viver, né? Acho que se eu tenho que pregar, eu tenho que dar juízo, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que fazer bem feito. Porque ele lutou por mim, eu digo que ele pelejou por mim, que eu tinha nojo do evangelho. Do evangélico, então, era um Saulo. Mas hoje, para honra e glória de Deus, eu sirvo a palavra de Deus. Eu vivo na presença do Senhor e eu peço a Deus a cada dia que Ele me molde. Se tiver que me refazer de novo, me refaça, porque servir a Deus é isso, né? Servir a Deus é você renunciar, é você negar o teu eu e viver o evangelho de Cristo. Eu saí do caos. Deus me tirou do lamaçal de ilusão, porque televisão é uma ilusão. Isso. Então, você passou 10 anos envolvido nesse contexto aí. Muito mais, 10 anos de Globo. De Globo, né? E teve um encontro com Cristo, nós vamos falar sobre isso aqui. Sim. E como é que foi a Viviane ter que deixar tudo isso para trás? Porque assim, existem situações que você vivenciou que, assim, aos olhos de muitas pessoas, poderiam ser grandes conquistas, né? Sim. Né? As pessoas olham e dizem, poxa, ela conquistou grandes coisas. E como é que foi para Viviane largar isso? Deixar o conforto, deixar amizades, deixar esse contexto, né? É uma pergunta bem específica, bem forte. Então, eu vou abrir um aspas aqui. Teve um momento que eu ia muito pra rave, né? Na época que... Porque assim, era um mundo de ilusão. Então assim, eu vivia com artistas, eu convivia com artistas, eu andava com artistas, né? Eu conheço muito artista, então eu andava com esse povo todo, né? Na época que eu lembro até hoje, eu vejo Sabrina Sato, onde ela tá, eu falei, meu Deus, a gente saía dos ensaios do Faustão, eu e Sabrina, a gente saía, pegava a nossa roupa, vamos pra praia agora, vamos fugir pra praia. Sabrina, aquele jeitinho dela de interior, e a gente ia pra praia, eu, ela, Juliana Alves. E esse dia eu tava até lembrando, falei, meu Deus, olha onde Sabrina Sato está, né? E eu tenho fé que um dia a gente vai se reencontrar e eu vou falar de Deus pra ela. Então, voltando um pouquinho, eu ia pra muita rave e tal, e aí, nossa, eu tava, na época a gente fazia o Faustão ao vivo, né? O Faustão, ele era ao vivo. E a gente tinha que estar super cedo, né? Na Globo, porque a gente era maquiagem, era cabelo, era tudo lá. Almoço, a gente fazia tudo lá. No sábado, eu tinha ido pra uma rave. Eu tinha que estar 8 horas da manhã na Globo. 8 horas da manhã. Vamos lá. Eu fui pra rave, cheguei em casa, era umas 6 e pouca da manhã. Pra quem tinha que estar 8 horas da manhã na Globo. Você acha que eu acordei? Não acordei. Acordei desesperada, super atrasada. Peguei minha roupa, entrei num táxi. Tá. Cheguei no táxi, era um louvor sendo entoado. Esse louvor que vocês estão ouvindo. E aí, vocês vão ouvir. E nesse louvor, calma que eu não vou chorar. Meu marido tocando Dedos de Anjo, vocês querem o quê, gente? Eu tenho um abençoado dedo de anjo. Aí, né, já toca. E tava tocando esse louvor aqui, ó. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. E aí, pastor, aquele louvor sendo entoado. Vejo a luz do dia. E aí, eu olho pro taxista e falo pra ele assim: moço, diminui isso aí. Diminui isso aí, porque eu não tô afim, eu tô atrasada. Eu tenho que estar na Globo, 8 horas da manhã e com essa música alta. Ele olhou pro retrovisor,
olhou pra mim e falou assim, tô vendo que a senhora não é evangélica. Eu falei assim, eu não sou não. Aí eu disse que eu era, né? E aí ele arregalou o olho, não mudou e ficou. Nananana, outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Eu olho para aquele homem dirigindo, falei, se o senhor não parar, não mudar de estação ou diminuir, o senhor pode parar esse carro que eu vou me retirar. E eu sempre pergunto na igreja, quando o Senhor me dá a oportunidade de pregar o evangelho, de falar o meu testemunho, eu pergunto, o que vocês acham? Vocês acham que ele parou ou ele continuou? Bispo, ele foi parando, e eu fiquei... E aí quem arregalou o olho foi eu. Ele foi parando, aí ele abriu a porta assim, abriu a porta de onde eu tava, então a senhora, por favor, se retire, porque eu sirvo a um Deus, eu não vou negá-lo. Para tudo. Naquele momento, eu vejo aquele carro indo embora. E eu atrasada. Aí eu olho pro céu e pergunto, quem és tu? Aí ele, né? Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. E esse Deus que vem a cada dia me mostrando quem Ele é, o poder que Ele tem, esse poder maravilhoso que me conquistou, que me salvou, bispo. E eu agradeço a Deus, a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Foi necessário eu passar por isso com esse taxista, eu nunca mais ouvi esse homem na vida. Mas ele foi usado por Deus para mim. Porque se ele não tem essa atitude de ousadia, que é a atitude que nós hoje servos temos que ter na presença, não fora da presença. Porque agora a minha ousadia é na presença. Eu tenho que pregar quem Ele é. Eu tenho que falar quem Ele é. Esse é o nosso papel de cristão. Pregar o evangelho de Cristo, falar quem é Deus. Os holofotes não são para mim agora. Os holofotes são para Ele. Mas Ele é tão maravilhoso que através da minha vida Ele é pregado. Ele é tão maravilhoso que a glória é dele, toda a honra é dada a Ele, mas Ele nos dá a oportunidade, aleluia, de falar dele através da nossa vida. Então Ele não divide a glória dele com ninguém, mas Ele nos dá a oportunidade. Amém. De termos... Ele nos dá a oportunidade de falar dele através da nossa vida. Então, bispo, Deus ele fez isso comigo. Ele me mostrou quem Ele era. Nunca mais vi aquele taxista, mas até hoje eu agradeço. E até hoje, bispo, tem certas coisas que acontecem na minha vida que não são legais, mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus, sabe por quê? Porque essas pessoas que às vezes não tratam a gente do jeito que a gente merece, são pessoas que nos ajudam, são trampolim para nós amadurecermos, para nós crescermos. Nada que acontece na nossa vida, seja bom, seja ruim, é para nos prejudicar. Não. O nosso Deus, Ele é poderoso. Se você estiver assistindo agora essa reunião, essa live, saiba que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe Ele está onde a gente não está, Ele ouve o que a gente não ouve, Ele vê o que a gente não vê. Então, a cada dia eu me dedico, a cada dia eu aprendo, a cada dia o Senhor vem me transformando, a cada dia o Senhor vem me moldando. E foi assim. Foi desse jeito. E Deus continua fazendo. Maravilha. Então, você ouviu o louvor, o taxista foi usado por Deus. Isso aí. Mas você tinha uma fama, tinha amigos, tinha... Isso. Exatamente, me empolguei tanto que eu... Me chamaram de maluca. Eu participava de uma banda, né? E o nome da banda era Rio Babilônia. Quando eu comecei a visitar a igreja metodista Getsemane do Tingui, que era pastoreado pelo pastor Fernando, e hoje volta o pastor Fernando, né? Quero mandar um abraço para a igreja metodista do Tingui, que lá onde tudo começou na minha vida. Eu sou muito grata a essa igreja.
muito, muito, muito grata ao pastor Fernando, à pastora Maria. Então, eu vou ter que coisar rapidinho aqui. Quando eu morava em Copacabana, eu vinha em Campo Grande fazer cabelo. E eu fazia cabelo com a Érica, que era a minha cabeleireira. Eu só fazia cabelo com ela, eu adorava, amava a escova dela, até hoje. E aí, ela fazia meu cabelo falando de Deus pra mim e falava: Vivi, vou te chamar pra te convidar um dia pra visitar a minha igreja. Vai lá visitar a minha igreja, vamos conhecer a igreja metodista e tal. Aí eu falei assim: não, vamos sim, vamos. E até que um dia ela me convidou. E eu fui. E assim, eu digo até hoje que quando eu entrei naquele lugar, veio uma senhorinha me abraçando e ela falou assim pra mim: receba a paz do Senhor. E olha, que paz. E quando eu entrei naquele lugar, quando vieram os louvores, Eduardo era do louvor, nossa, eu só chorava. E quando o pastor falou assim: eu quero te convidar a vir aqui na frente. E aí eu fui, todo mundo, glória a Deus. Eu falei: gente, todo mundo gritando e tal, porque eu zombava, eu dizia: todo mundo maluco, fica berrando, fica gritando, gente doida, Deus não é surdo não. Caraca, tem mais aqui gritar, a palavra de Deus tem que clamar, que quando a gente clama o inimigo ele foge pelos 7 caminhos, tem que glorificar o Senhor, tem que declarar quem Deus é. E aí, nesse meio termo, eu participava de uma banda. E aí conheci, através da Érica, eu conheci Dudu, né? Conheci amigos, ficamos amigos. Eu conheci uma galera ali na igreja. E depois mal sabia que ele já tinha me visto na televisão e ainda falou pra mim. Quando ele me viu na televisão, ele falou: ainda vou casar com essa mulher. Não foi, amor? Você falou. É mesmo? E isso é forte. Profeta. Ele ainda falou: não, vou casar com essa mulher. Ele olhou assim: hã? Com essa loura. Ainda vou casar com essa loura aí, ó, mãe. E a minha sogra falava assim: tá doido. Vai sonhando. Ó. Tem que ter fé. Fé, né? Tem que ter fé. E não, ele contando testemunho é muito engraçado. Eu não sei contar como ele conta. E aí, eu participava de uma banda. O pastor, teve um dia que ele chegou pra... A gente ficou amigo, todo mundo ficou amigo. Eu de vez em quando eu visitava. De vez em quando eu visitava a igreja. E aí, eu tava pra ter um show, pra fazer um show, né? Com essa banda. E o Eduardo se ofereceu a dar carona, a levar a gente. Aí foi minha mãe no carro, Eduardo. E aí, já tava nessa coisa de Deus, assim. Eu já tava, sabe quando você fica... Eu falei: meu Deus, o que que eu faço? E as pessoas já estavam me achando estranha, porque eu já tava visitando a igreja. E aí o pessoal da banda, todo mundo falando: Vênia tá estranha. Cara, tava estranha mesmo, porque eu já não tava mais legal. Eu já não tava na vibe do que eu vivia no mundo, sabe? E aí eu fui. E aí, tudo na minha vida é música. Tudo. Deus é tão maravilhoso, por isso que ele me deu um músico. E aí, eu tava toda maquiada, pastor. Bispo. Ai, toda maquiada. Aí tava esse louvor, começou a tocar no carro. Espírito Santo, olhe por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso, bispo. Espírito Santo. Eu olhei para Eduardo, eu olhei para todo mundo no carro e eu comecei a gritar. Eu gritava e Eduardo dirigindo: o que tá acontecendo? Eu não quero mais. Volta. E eu tirando a maquiagem: não quero mais. Eu gritava, me deu algo assim, eu gritava: eu não quero mais. Ele: calma. E Eduardo dirigindo, ele: calma. E eu via que ele tava nervoso. Chega! Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. E eu falei: chega, eu não quero mais, isso não é a minha vida, chega. Eu gritava. Aí eu lembro até hoje, ele olhou pra mim assim e falou assim: você vai fazer o que tem que exercer na lei do homem. Você tem um compromisso, e para isso o pastor Fernando havia falado: você tem um compromisso, você vai arcar com esse compromisso. Limpa essa maquiagem, faz de novo e vamos. Desse jeito.
E a minha mãe chorando junto comigo, não entendendo nada. Porque a minha mãe ainda não tinha ido visitar, não tinha visitado a igreja. Tanto que quando eu falei pros meus pais que eu estava conhecendo o Senhor, eles falaram, ih, fogo de palha. Fogo de palha. Aí eu digo pra eles até hoje, aí o fogo tá queimando até hoje essa palha aí, ó. Aí eles ficam rindo. Mas foi, eu gritava, falei, não, mas eu não quero mais isso. Ele, não, mas você vai. E foi o pior show da minha vida. Porque eu já não tava mais ali. A minha carne tava ali, mas eu não tava bem. Eu via casais brigando um com o outro. Falando, meu Deus, que é isso, Senhor? Aí eu olhava e o pessoal da banda vai, porque eu sempre fui muito agitada, né? Eu já não era mais a mesma. Tanto que até hoje eles acham que o Dudu que me tirou e tal. Mas não foi. Até propostas, né? Na rede, pela coisa gospel, né? Que na época tava... Mas realmente ele me tocou e aí começaram a me chamar. Tá maluca, tá beata, tá isso. Não, eu continuo a mesma pessoa. Só sirvo a um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que transforma. E hoje as mesmas pessoas que me falavam que eu tava maluca, que eu tava louca, pedem oração, me ligam, pedem ajuda, sabe? Hoje eu tô há 13 anos ou 14 anos? 14 anos na presença do Senhor, bispo. E no início eu falava, ai Deus, por que o Senhor não me resgatou antes? Aí o Espírito Santo de Deus falou assim ao meu coração, é no teu tempo, é no meu tempo. E assim, eu, de fé em fé, de glória em glória, o Senhor me conhece. E eu assim, eu quero aproveitar a oportunidade que nós estamos ao vivo. Uma coisa que eu aprendi, eu sou muito grata. Gratidão é uma palavra muito forte, porque gratidão é mais do que qualquer outra coisa. Gratidão é fé, sabe? Gratidão é você fazer sem esperar. E eu quero aproveitar a oportunidade, bispo, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Porque quando a gente começou a servir o Senhor, e eu fui muito criticada porque eu me entreguei de corpo e alma, sabe? Na época. Ela quer aparecer. Ela quer ser melhor do que as pessoas. Isso porque eu tava com aquela fome. Eu tava com aquela sede. E quando a gente tem fome, quando a gente tem sede, a gente não olha, sabe? Porque as pessoas estão pensando ou deixando de pensar. Eu fui muito criticada até hoje, às vezes. Eu sou muito criticada porque eu gosto de falar de Deus. Eu sou expansiva, eu sou alegre, eu sou isso aqui, sabe? Eu não vou mudar pra agradar ninguém. O meu Deus, ele me resgatou, sabe? Eu tava conversando isso até com a Gláucia. Cara, as pessoas só veem os resultados, mas não veem o que você lutou, não veem a luta que foi pra onde eu tô hoje. Sabe? O meu marido, nós estamos casados há 12 anos, ele sabe, ele vê. Ele me conhece mais do que ninguém. A minha avó sempre dizia, quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com ela. E eu até hoje, às vezes passo por críticas, mas hoje eu tenho maturidade de entender, né, o que Deus quer na minha vida. Então, no início, muitas pessoas falavam, Vivi, tenha fé. Você tem um chamado. Você vai gravar uma música, você vai viver o evangelho, você vai levar a palavra do Senhor. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. E uma dessas pessoas foi o Senhor. Eu não posso negar. Quando o Eduardo falou, a gente vai ter um podcast com o bispo, eu falei, nossa, é a oportunidade que eu tenho. Por quê? Porque meu primeiro evento, minha primeira agenda foi com o Senhor. E dali o Senhor me conheceu, acreditou no meu ministério e não me prendeu. Aonde o Senhor pregava, o Senhor me levava. Eu lembro disso, eu sou muito grata. Porque através da sua vida eu conheci outros ministérios. Até hoje, pessoas me ligam, me marcam agenda por conta de uma agenda que eu tive com o Senhor. Isso também é para mostrar o quão importante Deus tem na sua vida, sabe? De você pregar a palavra de Deus, de você falar de Deus, porque era notório a vontade, a garra
de falar de Deus através da sua vida. E todas as palavras eu aprendi muito, muito com o Senhor. E aí foi no Beco Está em Chamas do pastor Giovanni, que eu também não me esqueço. Pastor Giovanni, uma bênção. E dali o Senhor foi levantando meu ministério, foi falando de Deus. E eu falando, Senhor, eis-me aqui, toma minha vida em tuas mãos. Eu quero, se eu tiver que ser conhecida, que seja através de ti. E o Senhor, 14 aninhos na presença do Senhor, agora que eu tô na papa. E o Senhor tá só me dando oportunidades de pregar a palavra dele, dizer quem ele era. Então hoje eu te respondo, bispo, muitas pessoas me viraram as costas. Mas hoje elas viram que eu não tô na presença de Deus em vão. Eu não vim para aparecer. Eu tô permanecendo e irei permanecer. Porque servir a Deus é isso. Servir a Deus é permanecer. Nós somos a igreja. Num certo momento, tudo isso vai ser apagado, as luzes vão se apagar, as portas vão ser fechadas, mas a luz de Deus tem que permanecer em nós. Nós temos que dar frutos, sabe? E um desses frutos que o Senhor tem colocado ao meu coração é você entender que viver Deus é viver a verdade, é viver um evangelho de vida, de testemunhos, de gratidão, de amor. Ah, bispo, é tanta gente vivendo que não prega. É tanta gente falando de Deus, mas não vive Deus. Quer status. Se eu tiver que ter status, eu vou ter. Mas em Deus. E hoje essas pessoas me procuram, pedem oração, pedem ajuda. E eu tô aqui. Algumas até já me pediram perdão por terem pensado coisas de mim, sabe? Mas amém. E hoje eu tô aqui com meu esposo, meu filho de 10 anos, servo do Senhor, baterista, toca comigo e com o pai. E nós estamos aí. E aí, Deus agora também levantando o ministério de Dudu, porque ele tem um chamado, ele sabe disso. Deus não colocou ele só atrás de um teclado. E o Senhor tem usado o Eduardo pregando a palavra de Deus e estamos aqui. Que legal. Eis-nos aqui, pastor. Bispo. Já quebrou o clima.